Bom, Porto Alegre é uma das capitais com o maior sistema de contenção de enchentes, justamente por sua posição geográfica. Uma cidade cercada de rios, margeada pelo Guaíba, mas ainda que tenha chovido muito mais do que o normal, a cidade colapsou rápido demais. O que aconteceu? Eric Bang conversou com uma urbanista gaúcha que mora no centro histórico e vai ajudar a gente a entender onde as defesas de Porto Alegre falharam. Nós vamos olhar o mapa da cidade de Porto Alegre e algumas imagens também para tentar entender o que deu tão errado. E para isso, eu vou conversar com a Clarice Mizoski de Oliveira, professora do Propur da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e co-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, no Rio Grande do Sul. Professora, seja bem-vinda ao especial de domingo. Nós temos aqui o mapa da cidade de Porto Alegre, com 3 grandes áreas destacadas e alguns pontos em azul. Por qual ponto, então, você gostaria de começar a mostrar para a gente o que foi que deu de tão errado em Porto Alegre? Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês. Pena que nesse momento, de notícias tristes para o nosso estado. Eu sou moradora do bairro do Centro Histórico, então acho que é um momento, o Centro Histórico é na cidade de Porto Alegre, o berço da cidade, onde a cidade se iniciou. E hoje ele está embaixo d'água. Porto Alegre tem um sistema de proteção a enchentes, que é formado por um dique, casas de bombas para o bombeamento, dessa água de volta para o Guaíba, e também esses diques tem comportas que o compõem, e principalmente na Zona Norte, nessa região do 4º Distrito e nessa borda do Centro Histórico. O sistema é composto, então, por essas comportas e essas comportas não passaram por manutenção. Então, a área que alagou primeiro foi a partir foi passando pelas comportas, E a partir, conforme foi chegando mais volumes de água, foi estressando o sistema. Então, teve o bairro Sarandi, por exemplo, que é ao lado do aeroporto, que foi quando a comporta rompeu. Então, teve, a partir desses sinais de falhas nos sistemas, foram se fazendo evacuações de determinadas áreas da cidade. Então, o bairro Sarandi foi uma dessas áreas que sofreu essa evacuação. A área do Centro Histórico, ela tem uma parte, o núcleo do Centro Histórico tem uma topografia elevada, então é uma parte de morro, Essa parte do centro não ficou embaixo d'água, mas uma parte importante da história do nosso estado, essa área está embaixo d'água porque o sistema de comportas e o sistema de bombas não funcionou. Nós tivemos apenas 4 bombas operantes, de um complexo de 17 bombas, se eu não me engano. E as bombas algumas bombas foram sendo desligadas conforme a água foi aumentando. Porque elas não tinham capacidade de funcionar dentro da água? Sim, pelo perigo de descargas elétricas para as pessoas que estavam fazendo os salvamentos em botes e barcos, Então, pelo risco de vida, então, das pessoas que estavam atuando nos salvamentos. Você estava citando a área do Centro Histórico, então nós temos imagens, inclusive, do Centro Histórico. Eu gostaria que você narrasse para a gente, por favor, que locais são esses, então, e o que foi que exatamente aconteceu. Aqui nós estamos onde agora? Essa é a prefeitura antiga, o prédio de trás era a prefeitura nova, que é a Praça da Alfândega, então uma região com museus. Esse é o Museu Santander, ao lado tem o Museu do Marques, e essa área, essa praça, ela fica na Rua da Praia. É uma antiga área, é uma área que foi aterro, Porto Alegre teve aí também, essa imagem é da Rua da Praia. Aqui é o mercado público ao fundo, que fica ao lado, o mercado público fica ao lado da prefeitura antiga. Entrada da estação do Transurb, que é o trem metropolitano. Aí onde a gente está vendo é a área do Cais Mauá e tem o muro. Aqui a parte que compõe esse sistema de proteção é um muro, dá para ver uma linhazinha ali bem na frente dos armazéns ali, pavilhões, exatamente. Essa área tá desde a época da Copa com a previsão de um projeto de concessão para iniciativa privada para transformar numa área portuária de interesse comercial e
E um pouco cultural também. Mas tivemos dois projetos que não saíram do papel porque não houve, né, interesse da iniciativa privada. Existiu muitas discussões com a sociedade civil, e um dos motivos é que, se tivéssemos enchente, essa parte também importante da nossa história estaria embaixo d'água, né? Então, agora, depois desse ocorrido, foi cancelado, então, o leilão, o edital para concessão do Cais Mauá. E essa, então, é uma área que praticamente toda alagou? Toda alagou. E aí a infraestrutura pela falha de bombas, que deveria segurar essas bombas, por exemplo, que acabaram sendo desligadas, porque senão iam dar choque, enfim. Onde é que elas estão aqui? Na frente do muro do Cais Mauá. Ah, exatamente na frente do muro do Cais Mauá. Então, seria um desses pontos aqui. Então, as bombas estariam nessa área aqui. As bombas que deveriam, não fosse tamanha quantidade de água e fosse feita a manutenção correta, é ali que estariam as bombas que deveriam segurar isso tudo. Isso, e tem uma outra bomba mais ao sul que seguraria daí Menino Deus e Cais Mauá, mas as bombas estão no centro histórico. Eu queria que a gente olhasse, então, para o mapa. Essa área aqui, então, do Menino Deus, onde mais que houve falha nessa área e qual foi a região mais atingida dentro dessa área do Menino Deus? Essa área, a falha foi na Casa de Bombas, porque não é uma área que tem comportas, né? É uma avenida que constitui o dique, a Avenida Beira Rio e Diário de Notícias, mais ao extremo sul. Então, foi a partir do desligamento da Casa de Bombas, que fica perto ali, tem um arroio dilúvio também, né? Então, a água também subiu pelo arroio dilúvio na Avenida Ipiranga. E tem casas de bombas também ao longo do arroio dilúvio. Então, essas casas de bombas, algumas casas de bombas não funcionaram nessa região também. E aí a gente vê que tem o parque ali, o Parque Marinha do Brasil, ele está completamente embaixo d'água. Essa é uma área de aterro. Assim como parte do centro histórico, aqui nesses bairros tem também área de aterro e, de certa maneira, né, o rio está recobrando o seu espaço, porque a ação do homem invadiu, né, a área do rio. Mesmo sendo um parque, mesmo sendo uma área arborizada, mesmo assim o rio cobra o preço porque esse parque originalmente não estava ali. Exatamente. Então, a água entrou além do parque, acho que como 4, 5 quadras para dentro, né, da cidade, e teve que se fazer, então, essa evacuação em 2 etapas. Primeiro estava mais próximo na área do parque e depois foi entrando para o interior do bairro. Essa área que eu estou vendo aqui do aeroporto é onde a água mais avançou para o, vamos dizer, interior de Porto Alegre, a área do aeroporto, ou tem outras zonas aqui, no que a gente está vendo, nessa área da cidade, que tenham sido também mais atingidas? Porque me parece, pelo menos visualmente, que essa área do aeroporto, dentre as citadas, é a mais afastada dos rios, né? Mas tem o Jacuí, né, que está entre Canoas e Porto Alegre. Tem o rio, então, e o sistema falhou ali brutalmente por causa das comportas. Então, toda essa parte norte inundou. É essa curva que você diz ali, já do rio Jacuí, não é nem o Guaíba, é o Jacuí, né? A água veio por ali, então. Isso, exatamente. A água vem, né, tem pela rede, né, o delta do rio Jacuí e na bacia do Vale do Taquari, né? A gente tem que olhar nesse momento, é importante para que a gente olhe para uma dimensão de um planejamento regional, não só do planejamento dos municípios. O próprio sistema de dique foi construído em conjunto com a cidade de Canoas. Do outro lado do rio Jacuí está o município de Canoas, que foi um dos municípios mais atingidos, e o sistema de dique também não funcionou por falta de manutenção, assim como o de Porto Alegre. Então, essas áreas baixas próximas aos diques foram as áreas mais prejudicadas. E ali no aeroporto, o sistema de diques ele é mais complexo, exatamente por estar com sistemas, além de rio, também de arroios. E é importante dizer que o sistema de proteção, embora ele tenha falhado, ele permitiu que não fosse uma enxurrada dentro de Porto Alegre, como aconteceu em municípios do Vale do Taquari. Então, a enchente é quando a água vem de uma maneira muito forte e não dá tempo das pessoas se organizarem para sair do lugar. Em que pontos da cidade
deveria haver obras para que uma situação dessa não volte a acontecer? Então, Eric, a resposta ela não é uma única resposta, né? Eu acho que é um conjunto para a gente tratar da complexidade urbana e da relação com as águas, é um conjunto de respostas. A primeira resposta, com certeza, é a manutenção e a modernização do sistema de proteção, que é fundamental. A segunda resposta é que a gente tenha mais áreas impermeáveis que possam receber essas águas, né? Então, tem se falado muito das cidades esponja agora, mas a gente tem que falar também que quanto mais concreto, né? Quanto mais edificações, quanto mais adensamento, a gente vai ter menos área de impermeabilização do solo, que é para exatamente absorver a água. É importante que a gente pense também qual é esse modelo de reconstrução, né, da cidade. A gente não pode seguir reconstruir essa cidade a partir dos mesmos modelos, dos mesmos moldes do passado. É um momento importante para que se pense em outras formas, né, de planejar e de construir as cidades brasileiras a partir do caso de Porto Alegre. É isso aí o que a professora está dizendo, não basta ser apenas a questão de Porto Alegre. Várias cidades brasileiras se encontram em situações com poucas áreas verdes, próximas a rios, então fica o recado para todas as áreas para que não sofram também o que Porto Alegre está sofrendo nesse momento. Professora Clarice Milski de Oliveira, muito obrigado por ter estado conosco aqui no Especial de Domingo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço. Excelente, né? Esclarecedora a entrevista, né?